Bom, eu sou Rubens Weinstein, eu sou neurologista da infância e adolescência, trabalho aqui na Faculdade de Medicina do ABC, na região de Santo André, São Bernardo e São Caetano, e coordeno um núcleo especializado em aprendizagem. Esse trabalho está sendo feito desde 2004 e que procura identificar as dificuldades escolares nas crianças da rede pública. Então nós recebemos crianças da rede pública que têm algum tipo de dificuldade escolar para tentar identificar através da avaliação o que está acontecendo com elas. Essa avaliação ela é composta de 10 consultas, sendo o neurologista, a psicóloga, a neuropsicóloga, a psicopedagoga e a fonoaudióloga. Após essas avaliações, esse grupo se reúne e discute cada caso separadamente, para tentar chegar a uma hipótese do o que está acontecendo com essa criança, porque dessa dificuldade escolar. Dentro desse panorama, a gente encontra os mais diferentes problemas aí, tantos problemas de ordem pedagógica, quanto de ordem social, quanto os distúrbios específicos de leitura, de escrita, enfim, aí a gente tem uma gama muito grande. Nós atendemos uma quantidade grande, uma vez que são encaminhados mais ou menos 100 casos novos por mês, então nós já temos aí um diagnóstico muito amplo aí em relação tanto à rede das escolas públicas dessas 3 cidades, que são as mantenedoras aqui da faculdade. Agora, Dr. Rubens, TDAH e dislexia são doenças? Essa questão da doença, eu não entendo como doença no sentido exato da palavra, no sentido estrito da palavra, porque apesar de a gente ter a CID, a Classificação Internacional de Doenças, e a CID codifica vários problemas como doenças, eu entendo o seguinte: existe um distúrbio de natureza orgânica. Esse distúrbio de natureza orgânica é um distúrbio no funcionamento, portanto ele não acarreta uma lesão orgânica, algo que seja palpável. Então, para a população entender, você diz assim: eu estou com uma gripe, afetou determinada área do organismo, e aí a dislexia. A dislexia é uma disfunção de um circuito. Eu posso entender isso como um distúrbio ou um transtorno, e esse distúrbio vai ser classificado na CID dentro da Classificação Internacional de Doenças, vai receber um código. Então, na verdade, os distúrbios eles são um pouquinho diferentes de doenças. Essas doenças, ditas doenças, a população entende como algo diferente de um distúrbio. Então, uma pessoa, por exemplo, é ansiosa, é um distúrbio, um transtorno de ansiedade. Aí se diz assim: isso é doença? No sentido estrito é doença, né? Assim como roer unhas está escrito no código. Aí você vai dizer: quer dizer que roer unha é uma doença? Você vai dizer: não, é um distúrbio do ponto de vista emocional. Então, no sistema nervoso, a gente vai ter várias alterações de circuitos que vão ser chamadas de distúrbios. Então, eu prefiro usar a palavra distúrbio do que a palavra doença. Por isso que não há um marcador biológico ainda, uma evidência científica que comprove a existência desses distúrbios? Olha, um marcador biológico ele existe. Por exemplo, em relação ao TDAH, esses últimos trabalhos mostrando uma espessura cortical diminuída nos indivíduos que têm o TDAH, um déficit de maturação que foi visto esse trabalho também do casal do casal canadense, que eles fizeram com mais de 250 indivíduos com TDAH, mostrando essa alteração. E outros trabalhos na dislexia mostrando também essa disfunção dos circuitos. O problema é que este tipo de exame ele não é aplicado em termos da população, isso é só pesquisa.
porque seria incompatível submeter uma criança, só porque ela tem uma suspeita de dislexia, suspeita de TDAH, a um exame desse porte. Um exame, por exemplo, que vai usar um contraste radiativo, que vai expor a criança a um determinado risco, e nós estamos falando de uma dificuldade escolar, porque é diferente. Se você dizer assim, olha, eu tenho uma criança com a suspeita de um tumor e eu preciso fazer um exame invasivo, e esse exame invasivo vai determinar se ela tem um tumor ou não, eu não tenho outra saída. É diferente quando você fala de dificuldade escolar. Então, não é que não exista o marcador biológico. O marcador biológico ele existe dentro do ambiente de pesquisa. Ele não pode ser ampliado para a população por conta de riscos inerentes ao próprio marcador. E outro fator impeditivo seriam os custos. É a mesma coisa que falar, olha, o genoma se desenvolveu durante 15 anos, o projeto Genoma. Hoje eu consigo mapear um DNA humano em 2 meses e meio. Um custo altíssimo. Aí eu vou olhar uma criança que tem algumas características diferentes e dizer assim, é provável uma síndrome genética, vou lá e vou pedir um mapeamento total do DNA dele. É incompatível, são coisas que nem em países desenvolvidos seriam viáveis para se executar em termos de população. Portanto, eu acho que aí há um erro. Não existem os marcadores biológicos, eles não estão disponíveis no dia a dia da prática. Sim, porque existe uma corrente que ela é contrária à existência desses transtornos, né? Essa corrente de pesquisadores alega que inexistem esses marcadores biológicos e alegam ser a diversidade do ser humano. O que o senhor tem a dizer a respeito desses argumentos? Olha, eu acho muito interessante essa pesquisa, porque se a gente for colocar diversidade, tudo é diversidade. Então eu até comentei quando uma pessoa disse assim, é um modo diferente da pessoa ler. Eu disse, olha, eu discordo, porque dessa maneira a gente iria colocar ansiedade, depressão, esquizofrenia, todas as doenças mentais, a gente iria colocar na diversidade. Então, sei lá, a pessoa, vou dizer assim, você não tem ansiedade, você tem uma maneira diferente de encarar o mundo. Tudo bem, gera taquicardia, gera alterações autonômicas, mas fique sossegado, você não tem distúrbio nenhum, é só uma maneira diferente de você encarar o mundo. E, no entanto, a gente tem quadros bem estabelecidos. Você vê, a validade do TDAH é maior do que qualquer transtorno mental. Ele só tem validade menor que a epilepsia. E a epilepsia é fácil de identificar. Então eu imagino que se você for comparar com qualquer outro transtorno mental, então nada vai ser distúrbio, tudo vai ser variação dentro de um padrão aí considerado normal. O que eu acho que aí existe, e existe muito, são erros de diagnóstico. Eu concordo plenamente que existem erros. Muitas pessoas sendo identificadas como portadoras de déficit de atenção ou de dislexia, que na verdade é um erro diagnóstico. Agora, daí a dizer que TDAH e dislexia não existem, tem uma lacuna muito grande, até porque seria um fato inédito, né? A gente colocar aqui, olha, no Brasil descobrimos que dislexia e TDAH não existem, porque o resto do mundo inteiro iria olhar para nós e falar, puxa vida, lá realmente eles estão muito avançados em termos de identificação, uma vez que isso é relatado no mundo inteiro. Agora, doutor, entrando nessa questão do diagnóstico, o ano que vem, 2013, o manual dos transtornos mentais, ele vai sofrer uma atualização. E dizem que dos 10 sintomas para ter o diagnóstico do TDAH, hoje se conclui com 6 dos 10 sintomas. Estão dizendo que com a nova edição vai baixar para apenas 3 sintomas. Diante desse problema todo do diagnóstico, desses
erros de diagnósticos que o senhor acabou de colocar, quando esse manual for atualizado, se baixar para esses 3 sintomas apenas, o senhor não acredita que vai aumentar ainda mais o erro no diagnóstico e a medicalização sem necessidade? Olha, ele não é que ele vai baixar para 3. Está sendo feita uma revisão dos critérios no sentido de se identificar o que seria importante no diagnóstico do TDAH. Então, o que a gente precisa entender assim, esses sintomas não são exclusivos do TDAH. Não existem sintomas exclusivos. O fato do indivíduo, por exemplo, não prestar atenção, isso não quer dizer que ele tenha déficit de atenção. Ele pode não prestar atenção porque, de repente, ele tem uma dislexia, ou ele tem uma depressão. Na verdade, o que as pessoas não entendem, em termos do critério diagnóstico, é que toda essa lista de sintomas, tanto de um quanto de outro, elas não são exclusivas do diagnóstico. Então eu vou encontrar esses sintomas em vários indivíduos. Então o que o critério está se esforçando para fazer? Ele está se esforçando exatamente para diminuir a possibilidade do erro. O erro no diagnóstico, porque algumas situações, como no critério antigo, no critério vigente, que diz que os sintomas estariam presentes até os 7 anos e que isso vai ser ampliado até os 12 anos, que eles deveriam estar presentes, podendo causar ou não dificuldades, essas coisas são mais do que comprovadas. Então vai ser feita uma correção em termos dos critérios. Agora, o que não pode ser feito, no meu entender, é somente utilizar o critério, porque o critério, ou a pessoa tem uma experiência muito grande com o TDAH, ou ela vai usar o critério de maneira equivocada. A preocupação não é com os especialistas em TDAH e dislexia, a preocupação é com os não especialistas, indivíduos que olham o critério e acreditam que, uma vez que eles ticarem as informações da família e da escola, eles estão diante de um TDAH. E outra coisa importante, que a maioria dos indivíduos, por exemplo, com TDAH e com dislexia, não são indivíduos puros. O que é o puro? O puro é o indivíduo que só tem aquilo. Ele habitualmente tem outras coisas associadas. Então, o que acontece nessa situação? Um exemplo prático: o indivíduo com déficit de atenção tem um transtorno de ansiedade. Aí, ele vai para a identificação, preenche os critérios para transtorno de déficit de atenção, até inicia lá um tratamento e efetivamente não melhora desse tratamento. Aí o que acontece? Diz assim: puxa vida, então ele não é um déficit de atenção, porque ele foi identificado, iniciou um tratamento e não melhorou. Na verdade, ele não foi corretamente identificado no seu todo, no seu contexto, no todo. Então, assim, ele tem um quadro que é muito mais importante que o próprio déficit de atenção, que é o quadro de ansiedade, que não foi visto. Por quê? Porque o critério é exclusivo para o TDAH. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os critérios, com a aplicação desses critérios, porque a simplificação no diagnóstico, simplesmente aplicando os critérios e chegando ao diagnóstico, ela vai levar muito erro sempre, não é com a mudança. A mudança é o contrário. A mudança, ela vai alertar para a possibilidade de você ter um erro. Então, isso está sendo discutido, isso provavelmente é publicado no ano que vem, mas exatamente com essa função de alertar a possibilidade de que esse quadro está associado a outros problemas e que, portanto, o diagnóstico clínico deve ser amplo. Agora, claro, né, isso vai de acordo com as próprias condições do país. Será que em todas as regiões do Brasil a gente vai ter pessoas especialistas que possam usar esses critérios de maneira adequada e fazer diagnóstico adequado? Com certeza não, isso vai demorar muito tempo. Agora, entrando nesse ponto, né, falando um pouquinho sobre a questão da legislação. A gente sabe que tramita no Congresso diversos PLs, que eles estão tentando colocar a obrigatoriedade das redes de ensino de encaminhar alunos com suspeita de transtorno de aprendizagem para diagnóstico. O que o senhor acha dessa iniciativa? Eu
sou uma pessoa mais interessante para conversar sobre isso, porque, por exemplo, dentro do nosso, eu não tenho o que dizer dentro do nosso sistema. Eu moro em São Bernardo, a faculdade em Santo André, São Bernardo e São Caetano tem excelência em termos do diagnóstico. Então, nós já temos esse programa na rede pública. Se me perguntarem se é um programa difícil de implantar, eu vou dizer que absolutamente não. É um programa fácil de implantar, depende da vontade do prefeito. A vontade do prefeito, a vontade do secretário de Educação, secretário de Saúde. Aqui nós tivemos 3 cidades em que eles colocaram esse programa, estão fazendo uma identificação. E aí, assim, uma identificação que é feita com todo o cuidado, no sentido de não rotular a criança, de não colocar um rótulo disso ou daquilo, de não iniciar um tratamento, é um programa maravilhoso, um programa que estaria em lugares aí de primeiro mundo. Porém, essa questão do governo fica complicada, porque habitualmente eles baixam um projeto-lei que vai querer implantar isso em todos os lugares, e a gente não vai ter essa estrutura nos outros lugares. Tem lugares que, por exemplo, carecem de especialistas na área que não vão poder implantar. Eu entendo que a intenção seria proteger as crianças e não expor. Eu não vejo o projeto como essa condição. Até porque eu acho que são projetos que vão diminuir a desigualdade. Porque todas as crianças que eu conheço, que tem famílias, que têm recursos, que têm convênio médico, que têm atendimento particular, elas procuram os serviços especializados. O problema está na rede pública, eles não têm a quem recorrer. Então, assim, está acontecendo um problema com ele não sabe o que é e não tem a quem recorrer. Agora, baixar isso por decreto, acho muito difícil. Deveria ser feito um outro tipo de programa. Um programa como a gente desenvolveu, a custo baixo para a prefeitura e que termina com essa questão, consegue fazer a identificação e evitar a colocação de rótulo numa avaliação mal feita, mal conduzida, num posto de saúde, muitas vezes um diagnóstico feito em 5, 10 minutos. Sobre a questão da medicalização. Todo diagnóstico de TDAH precisa ser medicalizado? Não, o TDAH não precisa ser medicado, não são todos os casos que precisam ser medicados. Aí, assim, existe um jogo de números que as pessoas usam, que é absolutamente perverso aí e não verdadeiro, porque por todas as contas que a gente vai fazer, isso pode ser demonstrado aí pelos gráficos, houve sim um aumento da utilização dos estimulantes do sistema nervoso, mas assim, perto do diagnóstico, a gente vai chegar no índice que menos de 1%, 0,8% dos indivíduos com TDAH estariam usando medicação neste momento no Brasil, menos de 1%. Vamos trabalhar com esse número menos de 1%, usando todas as referências positivas. O TDAH no mundo, ele está em torno de 3 a 7, a taxa de prevalência encontrada no Brasil é 6%. Então, com todo esse aumento da indústria, que a indústria fala, farmacêutica falando que houve um aumento do consumo, eu não chego a 1% de indivíduos medicados. Então, a grande maioria dos indivíduos com TDAH, com certeza absoluta, não usa medicação. Alguns usam. Então, assim, eu vou dizer para vocês que casos graves de quadro grave de ansiedade, quadro grave de depressão, quadro grave de TDAH, esses casos, eles precisam usar a medicação porque existe um déficit bioquímico. Agora você vai dizer, muita gente usa sem precisar. Concordo. Por quê? Porque procuraram serviços não especializados, receberam diagnósticos de qualquer forma e utilizam. Agora, aí eu já não posso pular para uma afirmação que todos os indivíduos que estão usando TDAH foram mal diagnosticados, estão utilizando mal de maneira nenhuma. Até porque a gente tem
inúmeros casos, aqui a gente é prova real disso, vários casos que tudo mudou na vida desse indivíduo quando eles começaram a tratar. É a mesma coisa que eu falar de um depressivo. Eu não vou tratar um depressivo com medicação. Aí ele vai, comete um suicídio, ele diz, puxa, devia ter dado o remédio para ele. Como assim devia ter dado? É um indivíduo que precisaria de um tratamento. Então, na verdade, eu acho que existem indivíduos mal medicados, perfeito. Agora, existe um excesso de consumo? Negativo. Isso não existe. Isso, inclusive, a própria indústria deveria estar se preocupando em estar mostrando esses números, que apesar de ter um aumento, o número de indivíduos medicados é muito aquém do número de indivíduos que têm o TDAH. Portanto, eu acho que aí é uma questão de se trabalhar efetivamente com números, né? Aumento, sim, claro, e vai ter aumento cada vez maior daqui para frente. Por quê? Porque você melhora o processo diagnóstico. Antigamente você não tinha a possibilidade de identificar. Hoje a possibilidade é crescente. Existem vários cursos, inclusive aqui na faculdade, de especialização nisso. As pessoas vão se tornando especialistas na identificação. Agora, aí a questão é essa. Nós precisamos monitorar, assim como monitorar em vários outros setores, não é só no TDAH, na dislexia. Existe uma carência no Brasil de diagnóstico de vários outros distúrbios.